apresentar o espaço de acolhimento como uma ilha da fantasia, porque aqui tudo pode, aqui tudo aqui é o bom e o melhor, né? Não é por aí. Apresentar duas dimensões, reconhecer o sofrimento da criança, mas apresentar a esperança, naquele momento em que a gente não despreza o sofrimento que ela traz, mas dá a ela uma esperança para ela poder também pactuar com a gente, né? Para ela também se abrir, para ela poder ser cuidada. Percorrer os espaços físicos, né? Apresentando as pessoas com que ela passará a conviver, porque a gente tem uma sede, ele precisa saber que ele vai vir ali, o que é vir ali, que lugar que ele vai estar, onde ele vai ver a mãe dele, o pai dele, a avó dele. Então, a gente tem que fazer essa questão. Apresentar o educador de referência, ou assistente social, ou psicólogo, se é no serviço de acolhimento é o educador, se é no serviço de acolhimento familiar é a dupla, e usar um tom de voz acolhedor e dirigir-se a ela levando em conta a idade e a capacidade de compreensão, mas sempre falar a verdade. E nesse trabalho com a família, nós vamos construir um plano individualizado, veja bem, não é para a família, né? Com a família. É uma tarefa complexa, exige equilíbrio nas etapas de trabalho com todos os envolvidos, mas tem que ter uma metodologia. Nós não estamos falando de um serviço onde tem 4, 5 profissionais e cada uma trabalha de um jeito. O meu conceito de família é um, da outra é outro, o que eu penso sobre uma coisa é um, o que a outra pensa é outro. Então, nós temos que construir uma metodologia, porque a partir do momento que os pareceres são dados e os casos são fechados, não é de uma profissional, a opinião é do serviço. E até chegar nessa construção, significa que existe uma metodologia. Porque quando dá certo ou quando dá errado, o sucesso ou a preocupação tem que ser de todos. E não criar dentro da equipe assim, só podia ser a fulana dar um parecer como esse. Pronto, quebrou a equipe, quebrou o serviço. É isso ou não é? Eles falam, só podia ser ela devolver para aquela família lá, né? Então, assim, pronto, não tem equipe isso. É eu, equipe, trabalhando, né? E não tem um serviço trabalhando. Então, nós precisamos trabalhar, como a gente tenta fazer lá toda quarta-feira, uma se arranha, a outra não sei o quê, a outra não sei o que lá, a outra fala, a outra resmunga, mas fecha junto. Quando fecha, não vem me falar depois que foi a fulana, porque não foi todo mundo junto. E a gente sempre fala que a gente faz tentativa de acerto, né, gente? A gente não faz erro. Nós não erramos nunca, né? Porque ninguém determina uma coisa num relatório achando que vai errar, acha. Então, a gente não tem nada que culpar um ou outro. Todos nós vamos fazer tentativas de acerto, né? Dentro desse processo. Pode passar, Raquel? Nesse momento, né, é importante, isso que eu estava falando, a construção de significados, o que significa trabalhar a família num serviço como esse. Linguagem, método, consenso, né? Uma família precisa estudar, né, o que é o histórico da família pobre no Brasil, qual o conceito de família hoje nesse país que nós vamos trabalhar. Veja como isso é importante. Antes da 12.010, eu trabalhava com o papai e com a mamãe. Depois da 12.010, eu vou trabalhar com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o titio, com todo mundo que é significativo e parente dessa criança. Então, o conceito de família está intimamente ligado ao método que nós vamos adotar dentro do trabalho, né? A necessidade dos direitos das crianças, as redes e significações, o trabalho em rede e a legislação. Para, a partir daí, poder existir a ampliação do conceito da vida e das possibilidades de superação e competência das pessoas implicadas, então, na medida de proteção. Nesse processo de construção coletiva permanente, procura-se ter por base uma avaliação, uma reformulação e uma sistematização de ações, porque a estruturação de um processo de construção de uma equipe precisa ser desencadeada, não só no sentido de proporcionar cuidados, mas também de construir um processo de formação para um trabalho de qualidade que garanta o atendimento das necessidades e direitos, né, dessas crianças acolhidas, dirigindo o olhar para todo o contexto de cuidado e que torne possíveis as garantias previstas. É uma ótica complexa que leva em conta os sujeitos que operam nos vários níveis desse contexto. Que contexto que é esse? Quando eu olho para as famílias em alta vulnerabilidade e as relações de cuidado, quando eu vejo a criança, eu vou trabalhar para que ela se desenvolva intelectual, emocional, social e moralmente. E para isso é preciso que ela tenha relacionamentos saudáveis com uma ou mais pessoas.
estabelecendo com elas um vínculo emocional mútuo e forte. Está vendo como a gente estava falando? É totalmente diferente do receio. O que a gente busca é ter o vínculo forte, né, o mútuo, que a criança viva todas essas questões naquele momento. Eu costumo dizer que a gente, quando nasce, a gente pendura do nosso lado aqui uma bolsa, sabe? E a gente vai pôr lá dentro tudo que a gente pode colecionar, de bom, de ruim, né? O mais triste é eu chegar numa vida adulta e me deparar diante de uma situação e virar a bolsa de ponta cabeça e ninguém ter posto nada dentro dela. Agora, quem pôs, ninguém vai perguntar. Ninguém vai perguntar para mim, na hora de uma situação em que eu vou lá e acho, se foi minha avó, se foi minha tia, se foi meu professor, se foi o bar da esquina, quem foi que me colocou uma coisa boa lá dentro, que eu acho. E vínculo é isso. Vínculos são coisas significativas que alguém põe na vida da gente e que ela não precisa ser eterna, porque ela já pôs. E ela tem que pôr naquele período. Né? Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o que pôs está posto, e o que não pôs está posto também. Então, nós temos que pôr, né? Pôr coisas boas. Né? A família de origem, nós vamos olhar para ela com muito cuidado, porque implica no cuidado, o cuidado da criança implica no cuidado com a família dela. Toda vez que se descuida de alguns desses aspectos, se empobrece o sentido do trabalho. Se eu não cuido da família, eu não estou cuidando da criança. Né? Eu vou cuidar, o que eu posso é ajudar a criança a enxergar que ela não pode ficar ali. Isso é cuidado também, né? Que nós vamos fazer junto. O serviço que nós estamos lá, né? Cuidando. Cuidar para que possa processar um cuidado refletido. O que eu estou querendo dizer? Supervisão institucional, supervisão de caso, espaços de formação. Se o serviço também não tiver isso, gente, ele também empobrece. Ele não tem onde colocar suas angústias, e as angústias não são poucas, porque não chega para alta complexidade nada redondinho, nada bonitinho. Tudo que chega, a gente olha, a gente até brinca lá no serviço, que nós temos um serviço Kinder Ovo. E fala isso para a família também acolhedora, né, Raquel? A gente fala assim, olha, essa peca, mas é vulgo Kinder Ovo, porque você não sabe o que vem ali, você entendeu? O que tem dentro você nunca sabe, né? É cheio de surpresa. A rede de relações significativas e de serviços. A gente tem que chamar isso de embalar a rede, entendendo que cada um é muito importante na relação com o todo, que é o conceito da incompletude. Nós não temos que dar todas as respostas a uma situação de alta complexidade. A saúde tem que dar junto, a educação tem que dar junto, os outros serviços da rede têm que dar junto. E nós vamos, então, embalar essa rede em torno desta família para que essa rede funcione. Né? Os profissionais precisam estar preparados para participar de casos muito dolorosos. Para isso, precisam ser também cuidados em um processo reflexivo e de formação continuada. Nós estamos falando do serviço como um todo, mas das pessoas dele também. O princípio norteador desse trabalho é a centralidade na pessoa que está sendo atendida. Então, todos nós vamos nos focar em quem está sendo atendido. Vamos ser cuidados nas nossas necessidades, mas precisamos todos nos voltar para aquilo. E a valorização da pessoa em sua integralidade, como ser individual, ser de relações, protagonistas da sua própria vida, em seus desejos, valores e cultura. Nessas diversas situações, nós precisamos ter em mente quem se preocupa com essas crianças, quem mais fala e de que lugar fala na discussão e principalmente nas decisões. Eu falo que decidir a vida de uma criança, nós temos que negar em fazer isso sozinho. Nunca permita que a gente mande um relatório feito por mim e por ela. Isso é pesado demais. A saúde tem que falar junto, outros serviços de assistência tem que falar junto, sabe? Outros têm que falar junto com a gente. Então, assim, não nos coloquemos nesse lugar. Porque eu não quero ir embora para minha casa pensando que eu mandei um relatório de destituição de poder familiar pela minha própria análise. Isso é sério demais. Né? Então, o trabalho em rede, na alta complexidade, é imprescindível e nós não podemos fazer isso sozinhos. Que repercussão imediata e futura a decisão que nós estamos colocando nesse relatório terá na vida das pessoas implicadas? É sério demais, gente. Nós gostamos de ver alguma coisa escrita sobre nós e que a gente vai olhar e falar, mas isso é o que você acha de mim, não é isso que eu sou. Então, fazer o relatório junto com a família, porque isso daí é muito mais ético, né? A gente fechar isso junto do que a gente mandar o que a gente pensou sobre ela. Então, é uma construção
demorada, é uma construção que não é fácil, mas é o respeito que a gente deve ter nesse trabalho, né? Essa construção coletiva, né, durante todo o desenvolvimento do trabalho, os profissionais precisam vivenciar um processo de formação para reconstruir procedimentos e metodologias, avaliações, reformulações, e, naturalmente, tem-se claro que os resultados desse trabalho não acontecem de forma linear e sem contradições. São situações reais que possibilitam perceber que os resultados de cada ação dependem muito da forma como as famílias se colocam frente ao mundo, o que não é igual em cada uma delas. O que eu estou querendo dizer com isso, que apesar de a necessidade de termos uma metodologia, ao aplicá-la, ela vai dar resultados diferentes em cada um. Porque a forma como nós vamos nos apresentar depende da forma como o outro vê a vida e se coloca no mundo. E isso é esperado, né? Então, nós precisamos fazer isso. A partir dessa apreensão, a equipe tem o compromisso em desafiar-se a criar soluções novas, diferenciadas, para diferentes situações concretas. Então, nós temos que manter um nível permanente de curiosidade, desvestindo de modelos prontos. Eu dou um exemplo aqui, como aquela questão de categorizar as pessoas, como, por exemplo, chega uma família com um histórico que foi retirada porque a família bebia. Se ela chegar no serviço e eu olhar e disser, aí, mais uma família de alcoolista. Pronto, já carimbei e já classifiquei. Agora, o que o alcoolismo criou nesta família é o que eu devo estar perguntando. Eu devo ter curiosidade para conhecer, porque não é porque ela tem o uso do álcool que o motivo que fez e o jeito que ela vive é igual de uma outra família que eu atendi. Então, o que a gente quer dizer é que nós não temos que categorizar as famílias, nós precisamos entender que os problemas delas nem sempre dizem o que elas são. Nós vamos precisar entrar no mundo delas para poder entender isso. E aí eu lembro de uma frase do Luiz Câmara Cascudo, que ele fala que quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia da sua terra não resiste aos atritos da sua viagem na vida, acaba incolor, inodoro e insípido. Quer dizer, cada família tem aquilo que ela construiu. E nós vamos ter que trabalhar com ela, com aquilo que ela trouxe. Se eu desconsiderar, vai ficar sem cheiro, sem gosto, sem cor, porque não é a realidade dela. Eu estou perdendo um tempo precioso da minha vida e não estou trabalhando adequadamente porque não considero o outro, né, como legítimo outro nesta relação. Pode passar, Raquel? Bem, aqui a Raquel já explicou, eu só vou mostrar agora juntinho, para vocês verem, a Raquel explicou o que é o acolhimento inicial, o que é o acolhimento médio, final e o acompanhamento pós a reintegração. Então, para entender que a nossa metodologia de trabalho, a gente tem em cada fase dessa o que é que a gente deve fazer e os instrumentais que nós vamos utilizar para saber que ela está saindo de uma fase e entrando em outra, tá? Pode passar, Raquel? Pode passar. Aqui, esse plano de ação, nós escrevemos assim, o que a gente tem que fazer no primeiro mês, aí depois, a partir do terceiro mês, em cada fase daquela, coisas que a gente cobra da gente, se a gente fez, se a gente não fez, né? E aí eu estou fazendo uma sequência de 3 para vocês perceberem. Quando uma família chega no serviço, se eu fosse tirar um retrato, eu tirava um retrato assim, e aquilo que eu disse, ele não está só aqui. Ele já teve que mostrar quem foi que entrou junto, não foi isso que nós falamos? Aí ela começa a participar do serviço, ela já começa a ter novos elementos na rede pertencendo a esse estudo. E o próximo, ela já começa a ter uma rede que a sustente, para que ela possa ter o seu filho de volta, né? Para isso, pode passar, Kel? Nós vamos usar um instrumento, vocês conhecem? Já fizeram esse exercício do mapa da rede? Já? Vai repetir hoje. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui do mapa da rede e o genograma, que é aquilo que a Raquel também falou, que também tem sido muito utilizado por nós, aí uma dica, né? Quando nós trabalhávamos com a família acolhedora, foi muito difícil a gente sair desse lugar que eu vou contar para vocês. A gente aplicava na formação, assim, vamos lá, vamos falar da família de origem, vamos desenhar. Vamos desenhar o que você imagina da família acolhedora. E aí, vamos desenhar a sua família. A família deles, né, por mais que a gente trouxesse os elementos, eram cheios de coraçãozinho, de florzinha. A família de origem tinha o córrego, o lixo, a garrafa de bebida, né? E não saía desse lugar idealizado. Eu sou boazinha, por isso que eu estou aqui.
Eu sou tão boazinha que eu posso abrir minha casa para receber pessoas, eu posso... E a gente não conseguia evoluir. Às vezes, colocava um tema de reunião, ele caía no bonzinho, no bonitinho. Aí nós começamos a aplicar o genograma na família acolhedora, logo nos primeiros dias do processo de formação. E esse genograma, ele foi trazendo, porque o que nada mais é o genograma, né? Ele vai colocar lá o avô, a avó, como a Raquel falou, depois vai mostrar quantos filhos teve, onde casou, até chegar nas pessoas que estão envolvidas aqui. E nesse genograma, você vai começar a fazer perguntas, né? Na sua família, tem alguém que se separou? Ah, tem aqui. Ah, e tem alguém que usa álcool? Né? Ah, tem aqui. E tem alguém que já se envolveu? Ah, não tem, mas o outro, aqui tem. Então, aí vem o retrato real, que é aquilo que a gente tenta falar, né? Ela está num momento diferente, mas aquela história que a gente fala, só muda de endereço, né? Quem não tem problema na família, né? Então, aí começou a desconstruir um pouco, assim, você tem problema, você pode ter problema, você pode trazer os problemas para a gente, mas só que, apesar dos problemas, você está conseguindo oferecer duas coisas essenciais, cuidado e proteção. É diferente também, quando eu olho para uma família acolhedora, eu vou olhar também isso com a família de origem. Às vezes a gente vai chegar numa família de origem e vai ver que tem uma série de problemas, mas apesar dos problemas, ela consegue oferecer cuidado e proteção. Ela não deixa de cuidar da criança, ela não deixa de proteger a criança, apesar do avô beber ali no mesmo terreno. Hoje, gente, não vamos devolver a criança para família nenhuma, porque os contextos onde elas moram é de violência, o contexto onde elas estão inseridas nas suas próprias famílias tem o tráfico, e aí? Nós temos que olhar para essa família e saber, apesar disso, ela consegue levar para a escola, cuidar da saúde, desenvolver o filho nos serviços, né, da comunidade, senão nós vamos tirar todo mundo, né? Porque isso vai estar sempre presente ali. Então, essa questão do genograma ajuda a gente a dialogar com as famílias sem precisar necessariamente passar por essas questões. Então, acho que voltar no mapa da rede, Raquel, para a gente trabalhar um pouquinho, né? Pode ser? Vamos lá? Todo mundo topa a gente fazer esse exercício juntos? Esse do mapa da rede, a Raquel vai ajudar aqui, nós vamos fazer juntas, mas acho que uma questão que é muito importante é a gente trabalha isso com a família acolhedora e trabalha também com a família de origem. Acontece que, como a família de origem chega muito fragilizada, às vezes nós não vamos trabalhar com o instrumento. Com a família acolhedora nós trabalhamos. Mas com a família de origem, o que acontece? Às vezes a relação está tão fragilizada, você não vai chegar para ela e vai falar para ela montar um esqueminha, mas você vai transformar isso em perguntas. Você vai perguntar para ela quem é que são as relações de amizade. Nós vamos conversar mais sobre isso, né? Que eu acho que é bom primeiro... Quer falar? Atrás do mapinha aí da rede, tem umas questões que a gente utiliza para aquecimento, né? Que a gente faz para a gente mesmo e tenta responder para a gente mesmo antes de começar a anotar aí no mapa. Então, vai sempre considerar que a pessoa em questão é o centro e, conforme a gente vai saindo desse centro, esses quadrantes vão mostrar o quanto as pessoas estão próximas ou quanto elas estão distantes, seja com relação à relação familiar, trabalho, estudo, sistema de saúde e outros agentes, relações comunitárias e de amizade. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer com família acolhedora, a gente sempre pede, se tiver, por exemplo, casal, então faz o mesmo mapa e faz em caneta de cor diferente, para a gente poder olhar num desenho só qual é a rede daquela família. Com a família de origem, como a gente colocou, nem sempre a gente consegue montar esse esquema, mas a gente consegue fazer as perguntas e consegue ter conhecimento de que rede é essa que ela pode contar. Então, acho que é legal primeiro ler um pouquinho essas questões, né, para a gente responder e depois começar a marcar, né, quais são as pessoas mais significativas, que eu considero família, aonde que elas estão naquele quadrante, que eu considero, é da família, mas está um pouco distante, é da família, mas está muito distante, assim, não tenho nenhuma relação, e de amizade, relações de trabalho. Então, aí a gente começa a montar a própria rede. Quando a gente fez o curso lá, né, da abordagem sistêmica,